Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Felipe. Nós estamos aqui em um novo vídeo agora para tratar com relação a um tema que tem sido muito cobrado nas provas de concurso público, também no exame de ordem. É um tema recorrente, em especial em decorrência de vários tópicos, vários assuntos que têm causado aqui no Brasil uma discussão enorme sobre quem é competente para a prática de determinados atos. O tema da aula de hoje é repartição constitucional de competências. Então, nessa aula de hoje eu vou explicar de uma forma bem sucinta, bem objetiva, como é que a Constituição brasileira trata a repartição de competências a partir da definição do modelo constitucional de federação. O Estado brasileiro, nós sabemos, é um Estado federal. E para que eu possa, então, aprofundar na divisão das competências entre os entes federativos, é importante que eu trate antes de alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse tema. O primeiro conceito é, a partir da linha de existência do Estado, é entender quais são os elementos constitutivos. Sempre que você ouvir essa expressão, quais são os elementos constitutivos do Estado, você vai associar a seguinte resposta: são elementos constitutivos o povo, o território e a soberania. Em algumas doutrinas você vai ver soberania como governo soberano. Então, a pergunta é: quais são os elementos do Estado? Quais são os elementos constitutivos? Aquilo que faz com que um Estado nasça, que ele seja reconhecido como um Estado. O primeiro ponto, então, é o povo. Povo é o conjunto de pessoas que estão ligadas àquele Estado por decorrência de uma expressa vinculação sociológica, vinculação jurídica, muito próximo de uma construção coletiva de pessoas que não importam se eles estão dentro do território daquele país ou se eles estão no exterior. Eles são vinculados àquele Estado por algum conceito pré-determinado que fez com que eles se reconhecessem enquanto pertencentes àquele povo e, da mesma forma, o Estado pertencentes àquele Estado e, de outra forma, o próprio Estado reconhecer aquelas pessoas como integrantes de seu povo. Então não importa, exemplo, não importa se eu sou brasileiro e estou transitoriamente ou ainda que definitivamente morando no exterior. O que importa é o laço que reconhece a minha origem enquanto povo, permite com que eu diga que eu sou brasileiro. Não é um conceito que se confunde com população. É um conceito mais abrangente do que população, porque envolve um vínculo que não necessariamente se refere àquelas pessoas que habitam determinado lugar. Então, o primeiro elemento constitutivo é o povo. O segundo elemento constitutivo é o território. Território será aquela divisão mesmo espacial. É aquilo que fisicamente eu consigo reconhecer como integrante do território, um integrante daquele estado específico. Então, se eu peço para que você feche os seus olhos e visualize o território brasileiro, imediatamente na sua cabeça vai aparecer a figura do mapa do Brasil. Então, via de regra, o território será os limites da divisão espacial daquele determinado estado. Da mesma forma a Argentina, da mesma forma Estados Unidos, todos os estados possuem um elemento físico, um elemento territorial, um espaço geográfico delimitado aonde eu consigo então determinar que aquele estado existe e aquele estado pode vir a reconhecer
a partir dele, os seus cidadãos de uma maneira geral e reconhecer e de forma bem objetiva efetivar o terceiro elemento constitutivo do Estado, que é a soberania ou reconhecimento de outros estados que aquele determinado território é um território soberano. Então, soberania, muito vinculada à ideia de governo executar as políticas do Estado, está diretamente associado o conceito de soberania está diretamente associado a um elemento internacional de reconhecimento. A Argentina, ela é soberana porque os demais estados enxergam aquele estado como um estado soberano, enxergam eles como um estado e, por consequência, assim é porque eles o entendem soberano. O Brasil, a mesma forma, outros estados, a mesma forma. Por isso que nós temos no mundo alguns territórios que possuem pessoas a eles vinculadas, mas que não detêm soberania, porque não são reconhecidos pela comunidade internacional. Pode ser que, eventualmente, um território seja reconhecido por um país e não seja reconhecido por outros países. Por muito tempo nós tivemos, e até hoje é uma situação complexa, geopolítica, uma situação geopolítica muito complexa, que é a questão da Palestina. E nós temos outros países na África, na Europa, que passam pela mesma situação de necessidade de reconhecimento internacional para que essa autonomia se transforme em soberania, ok? Então esses são os três elementos constitutivos do Estado: povo, território e soberania ou governo soberano. Quando eu trago isso para a lógica brasileira, na Constituição de 88, eu vou ter então o Estado brasileiro, ou seja, o Estado soberano com território próprio e com seu povo previamente estabelecido. Eu vou ter o Estado brasileiro se estruturando a partir da Constituição de 88, nos termos do artigo 1º, em união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Isso é o Estado Federal brasileiro. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Então eu tenho, primeiro conceito, o princípio federativo, né? Isso aí, óbvio, naquilo que diz respeito e que importa a essa nossa aula de hoje. Então, eu tenho aí o princípio federativo, estruturando então o país em uma união de entes que cedem a sua soberania, mas mantêm a sua autonomia, e esses entes, de forma bem específica, que formam o Estado brasileiro, eles são chamados de estados, municípios e Distrito Federal. Para nós, aqui no Brasil, reconhecidamente, são entes federados os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todos eles, juntos, formam a República Federativa do Brasil, que possuem a sua organização política, já que cederam a sua soberania, resguardando parcela da sua autonomia. Isso lá nos termos do artigo 18 da Constituição. O artigo 18 fala já na representação dessa organização político-administrativa. Enquanto o artigo 1º define a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, eu vou ter lá no artigo 18 a definição da organização política desses três entes federados e do próprio Estado Federal. Então, os estados representados em nível de organização política administrativa por um estado, exemplo, o ente federado Goiás, Estado de Goiás, sendo representado por uma organização política administrativa com personalidade jurídica própria chamada Estado de Goiás. Os municípios, de igual forma, cada município representando a si mesmo, enquanto ente federado e enquanto organização política administrativa, e
o Distrito Federal com uma peculiaridade de representar a si mesmo também, porém já adianto que há uma divisão excepcional em decorrência da impossibilidade de subdivisão do Distrito Federal em municípios. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho de uma forma bem ampla. Quando eu trato de Estado federal e ente federado e ente federativo, eu preciso lembrar que quando eu estou me referindo à federação, eu vou aplicar aqui o princípio daquela teoria que fala que os entes federados não podem se separar do Estado. É a ausência do chamado direito de secessão. O princípio é o princípio da impossibilidade desses estados, desses entes federados, se retirarem do Estado federal centralizado. Lá atrás eu disse que esses entes, o Estado federal se forma a partir da união desses entes que cedem a sua soberania e mantêm a sua autonomia. Então é impossível, é indissolúvel o Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Porém, apesar disso, a Constituição resguarda a possibilidade de os estados, os entes federativos, os entes federados manterem a sua autonomia representada a partir do pleno exercício da capacidade de autogoverno, representado no pleno exercício da capacidade de auto-organização, de auto-legislação e auto-administração. Então, a partir da leitura lá do artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eu vou ter também a capacidade de os estados, os municípios e o Distrito Federal também se organizarem a partir da estruturação dos seus próprios poderes. Então eu vou ter lá o Estado tendo o seu poder executivo através do governador, da mesma forma o Distrito Federal também tendo o seu poder executivo através do governador. Eu vou ter os estados e o Distrito Federal também tendo o seu poder legislativo. No estado são as assembleias legislativas e no Distrito Federal a Câmara Distrital, e os estados de uma forma geral e o Distrito Federal também se organizando a partir de uma estruturação dos seus poderes judiciários. Eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A peculiaridade aí fica com relação aos municípios. Nós vivemos aqui no Brasil um federalismo que admite o município como ente federado, porém ele não tem essa autonomia plena porque não tem aqui no Brasil, o Estado Federal brasileiro não contempla a possibilidade de nós termos um poder judiciário municipal. Então eu tenho comarcas, eu tenho a presença do Poder Judiciário Estadual nos municípios, mas que na verdade é nada mais, nada menos do que uma estruturação dentro do mecanismo de organização judiciária. O município não tem poder judiciário, então o município vai ter o Poder Executivo representado pelo seu prefeito e os poderes legislativos nos vários municípios, cada um representado pelas suas câmaras municipais, ok? Então, essa estrutura trata da organização dos poderes dentro dos entes federados, que também possuem capacidade de ter a sua própria norma central. É óbvio que representado aí no poder do princípio da simetria e da vinculação à soberania da nossa própria Constituição, princípio da supremacia da Constituição, mas cada ente federado, cada estado possui o poder de ter também a sua própria Constituição, cabendo aí ao Distrito Federal e aos municípios a sua lei orgânica, a constituírem as suas leis orgânicas. Vale ressaltar que nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas o Distrito Federal possui lei orgânica, porém, pela sua própria peculiaridade, essa lei orgânica tem poder tem força normativa de Constituição.
Cabe também a esses entes federados estruturarem os seus próprios ordenamentos jurídicos, criarem as suas próprias leis. Então, os estados terão o ordenamento jurídico estadual e os municípios terão o ordenamento jurídico municipal, cada qual criado pelo seu poder legislativo específico. Se aplica também aqui ao Distrito Federal essa capacidade que, no caso específico dele, ele vai ter o poder de criar um ordenamento jurídico semelhante às competências do Estado e um ordenamento jurídico semelhante às competências dos municípios. Para encerrar essa primeira parte aqui da aula, a autoadministração vai entregar aos entes federados o poder de se estruturarem em prestação das atividades administrativas, atividade de fomento, serviço público, organização da atividade da administração pública como uma forma geral, ok? Então, essa é a parte inicial em que eu tratei dos conceitos que são necessários para que você possa entender a repartição de competências. A repartição de competências em si, ela vai dizer, então, quem é que define, a partir da Constituição, quem é que pode executar cada competência prevista no texto constitucional. Esse mecanismo, ou seja, o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios, o que compete ao Distrito Federal, para nós é definido a partir do chamado princípio da preponderância do interesse. Então, cabe à Constituição Federal essa definição de qual é o mecanismo que nós vamos utilizar, e o mecanismo na Constituição de 1988, o mecanismo escolhido foi o princípio da preponderância do interesse, que vai delegar, a partir das normas estabelecidas pelo texto constitucional, à União a competência de executar aquelas matérias que sejam de interesse nacional, de interesse federal. Aos estados, a competência de legislar, de executar dentro da administração pública matérias que sejam de interesse regional, e aos municípios, tanto a competência legislativa quanto a competência administrativa, naquilo que diz respeito às questões locais, ok? Ressaltando sempre a peculiaridade do DF, que absorve aí as competências dos estados e dos municípios. Nessa linha da divisão constitucional de competências, pelo princípio da predominância do interesse, a nossa Constituição de 88, ela tem muito claro duas formas, duas espécies de competências muito objetivas. A Constituição define a competência legislativa, que é aquela competência que trata da possibilidade que os entes federados têm de criar normas a partir daquilo que a Constituição delimita como competência daquele determinado ente, e as competências administrativas, que são entregues ao poder de execução de determinado ente federado, para que ele possa então poder executar as competências que foram entregues a eles. Então eu consigo identificar quais são as leis que um ente federado pode criar, competência legislativa, e aquilo que o ente federado deve executar, deve administrar, que são chamadas de competências materiais ou competências administrativas. Uma questão que é relevante, que é muito importante tocar no que diz respeito a essas competências, é que para nós aqui na Constituição de 88, em uma repartição de competências horizontal, a Constituição define de forma bem clara quais são as competências da União e quais são as competências dos municípios, dando aos estados a chamada competência residual, ou seja, se não é nem da União nem dos municípios, vai ser dos estados. Então vai competir aos estados tudo aquilo que já não estiver expressamente designado para exercício ou da União ou dos municípios. Eu vou reforçar com vocês um ponto relativo à competência do Distrito Federal. É uma peculiaridade do Distrito Federal que assume para si a competência, as competências que são dos estados e as competências que são dos municípios. O Distrito Federal tem essa peculiaridade, então ele vai absorver
tanto as competências expressas dos municípios, quanto as competências residuais dos estados, que para o DF são aquelas que não estão definidas para a União. Outro ponto bem objetivo é tratado lá no artigo 22 da Constituição, que fala das competências legislativas privativas da União. Essas competências, elas podem vir a ser delegadas para estados e Distrito Federal. Está lá no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Essa possibilidade de delegação ela só pode ser feita por lei complementar. Então lembra que tem um quórum aí privilegiado para poder aprovar uma lei complementar e ressaltando que a possibilidade de delegação ela tem, para além da exigência de ser feita por lei complementar, dois critérios que são muito objetivos. Primeiro, não pode ser uma atribuição genérica. A própria Constituição, lá no texto do parágrafo único do artigo 22, fala isso. Possibilidade de delegar questões específicas. Exemplo, lá no caput e no inciso 1 do artigo 22, atribui a competência privativa da União legislar sobre direito civil. Não pode vir aí a União e delegar para os estados terem seus próprios códigos civis. Não, vai atribuir questões específicas do direito privado, do direito civil. Aí sim pode ser atribuído aos estados a possibilidade de legislar sobre aquelas matérias. E a possibilidade, a segunda questão, é que a possibilidade de delegação, ela apesar de o texto estar aos estados, estar escrito aos estados, ela é extensiva ao Distrito Federal, na medida em que, por uma interpretação sistêmica, o Distrito Federal também tem as mesmas competências dos estados, ok? O artigo 23, ele vai falar sobre a competência legislativa, a competência administrativa, aliás, competência administrativa comum. Então é aquela capacidade, aquele poder que os entes federativos têm em conjunto de executar atividades relativas aos temas que estão expressos lá no artigo 23. Então o artigo 23 trata não mais de competência legislativa, mas sim de competência administrativa, que é então atribuída a todos os entes federativos. Eles têm que zelar daqueles tópicos e executar as políticas públicas focadas e visualizadas naquela estrutura. E por fim, para encerrar aqui a revisão geral de repartição de competências, nós temos a competência legislativa concorrente lá no artigo 24, que também deve ser lido lá com a interpretação sistêmica novamente, lá com o artigo 30, inciso 2 da Constituição. Então, caberá aí à União a competência de legislar sobre matérias gerais. Então, aquilo que estiver expresso no artigo 24, caberá à União legislar sobre normas gerais, entregando aos estados, e aí por óbvio ao Distrito Federal, a capacidade, a competência de legislar sobre matérias específicas. Então, a partir do momento que eu tenho a lei federal, aos estados e ao DF, está entregue a competência pela Constituição, né, está entregue a competência de determinar os conceitos e os procedimentos que são estabelecidos na Constituição para a União, como competência legislativa da União, naquilo que diz respeito às matérias de competência legislativa concorrente. Ao município também, ou aos municípios, também vai ser dada a competência para suplementar essa legislação, tanto federal quanto estadual. Isso lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição. Um ponto que é relevante é que essa competência entregue aos estados, ao Distrito Federal, é chamada competência suplementar. Então, caberá aos estados suplementar a legislação federal naquilo que for necessário, que é a mesma palavra que é usada no artigo 30, inciso 2. Dá aos municípios a competência de suplementar a legislação federal e estadual naquilo que for necessário. E que, óbvio, naquilo que for de competência do município. Uma questão que é relevante
é que os estados possuem a competência legislativa plena, ou seja, não havendo lei federal sobre aquela matéria, os estados não ficarão impedidos de legislar. Essa regra vale também para o Distrito Federal. Não havendo norma produzida pela União, o Distrito Federal também poderá produzir aquela norma, que terão tanto a norma estadual quanto a do Distrito Federal, terão característica de norma geral, até que e se a União vier a legislar sobre aquela matéria, porque aí ela vai absorver a sua competência de legislar em matéria geral. Nós não podemos aí então ter um confronto entre essas normas. Aquilo que é norma específica, que seria uma norma geral, porque não havia norma da União, e que tenha sido produzido pelo Estado, passará a ter características de norma específica. Então, os estados, na ausência de norma geral da União, o estado X foi lá e legislou. Então, ela é norma geral. Quando a União legislar, não existe revogação dessa lei. Ela simplesmente passa a ser norma específica. Naquilo que confrontar, a norma estadual ou a norma distrital perderá a sua eficácia, terá a sua eficácia suspensa, mais precisamente essa é a expressão correta, ok? Então a competência suplementar dos estados passa a ser competência legislativa plena enquanto não tem a norma geral. Quando tiver a norma geral, aquela norma do estado continua a existir, a norma do Distrito Federal continua a existir, porém passa a ter característica de norma específica. Naquilo que for contrário, ela simplesmente terá a sua eficácia suspensa, ok? Então, pessoal, esse foi o resumo geral, um resumo bem bacana para você ter uma noção geral sobre os conceitos de repartição de competências. Espero vocês aí na próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.